Muito bom dia, são 8 horas mais 13 minutos agora, 8 horas 13 minutos, está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, trazendo para você as principais informações que acontecem em Montes Claros, no Brasil e no mundo. Vamos falar hoje sobre o uso inadequado de celular no Brasil, o que está acontecendo, principalmente entre a população. Vamos falar também sobre os benefícios para os aposentados e pensionistas que já vão receber a metade do 13º salário e também sobre o início dessa semana do saque do PIS para quem não tem conta na Caixa. Vamos falar também do episódio Por Trás da Mente, falando sobre a depressão e os transtornos mentais. Tudo isso, e vamos falar também sobre o esporte, né? Estaremos aqui conversando com o professor Herbert Allen para poder falar aí sobre a vitória do Atlético Mineiro fora de casa, garantindo assim a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tá certo? Está começando Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Lembrando que você confere o Depois do Café pelo canal 20 da Master Cabo aqui na Vim TV, também pelas nossas redes sociais www.facebook.com/Vim TV Rede e também youtube.com/Vim TV Rede. Muito bem, são 8 horas mais 15 minutos agora, 8 horas 15 minutos, né? Vamos falando aqui primeiro dessa notícia aí sobre a Organização Mundial de Saúde, que está estimando que pelo menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas, convivem aí com dor gerada pela má postura ao manusear os smartphones. O número já é mais do que a média mundial, que é de 35%. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que o Brasil tem mais dispositivos digitais do que brasileiros, uma média de 2 smartphones, notebooks, computadores ou tablets por habitante. Por isso, profissionais da saúde estão alertando os usuários com relação à postura ao utilizar os aparelhos. Se não for corrigida, pode gerar dor crônica e lesões que podem até precisar de cirurgia. Os médicos explicam que o uso do celular faz com que a pessoa fique em uma posição viciosa, levando o pescoço a fazer uma flexão que leva o peso carregado pela região, provocando assim dores na cabeça. E agora você vai conferir o episódio Por Trás da Mente do portal Amirte, né? Olha, o Por Trás da Mente é um programa que tem como objetivo orientar e esclarecer a população sobre diversas doenças ou transtornos mentais. Você vai conferir nesse episódio agora sobre a depressão e você confere a partir de agora para poder saber e entender um pouco mais aí sobre a depressão aqui no portal Amirte. Depressão é uma doença muito triste, que ela vem de consequências de, às vezes, de acontecimentos que te entristeceram, que você não conseguiu resolver durante a vida, e você se exclui, você fica retraída, não consegue, na verdade, conversar com outras pessoas, você cria o seu mundinho. A alma está triste por algum motivo, ou por uma doença, ou algum motivo está entristecendo a pessoa. Acho que sim, inclusive já passei um pouco por uma. Gostei muito da definição dela quando a alma está triste. E eu tive uma experiência por tomar um remédio para dieta, para emagrecer, e que afinal ele me levou a uma grande depressão. E eu sou uma pessoa super alegre, muito feliz. E aí eu vi o que é um buraco. Depressão para mim é um buraco muito fundo, que a gente começa a descer e não tem nada que segure. É uma tristeza assim, não tem nome, não sei definir o nome, mas é uma tristeza muito profunda e que é muito difícil de sair.
O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a 322 milhões de indivíduos. No Brasil, 5,8% dos habitantes possuem a doença. O bate-papo de hoje é com o psiquiatra Lucas Montalvani, que vai contar um pouquinho pra gente sobre depressão. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Então conta pra gente o que é depressão, se ela é uma doença. Sim, a depressão é uma doença mental, das mais prevalentes. Altera especialmente funções que a gente caracteriza em psiquiatria como as funções do humor. E tem como consequências muito graves perda de qualidade de vida, aumento de risco para suicídio, especialmente. Um dos tipos de depressão é a depressão pós-parto, que é um transtorno de humor que pode afetar as mulheres após o nascimento do bebê. Não tem uma causa única, mas geralmente resulta de uma combinação de fatores físicos e emocionais. Em mães com depressão pós-parto, os sentimentos de tristeza, ansiedade e exaustão podem ser extremos e podem interferir na capacidade de uma mulher cuidar de si mesma ou do filho. Estima-se que entre 70% e 80% das novas mães são afetadas pela depressão pós-parto ou tristeza materna, como também é conhecida. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 1 em cada 4 brasileiras sofrem com a depressão pós-parto, quadro que pode durar muito mais do que algumas semanas e apresentar emoções muito mais intensas. A depressão pós-parto tem cura, mas para isso é necessário procurar um especialista. O apoio da família também é muito importante. E tristeza é um sinônimo de depressão? De jeito nenhum. Tristeza é um sentimento normal da vida. Curiosamente até desejável, é importante que nós tenhamos experiências tanto alegres quanto tristes na vida. A depressão é algo que de fato contém tristeza, mas vai muito além disso. Particularmente porque envolve uma perda de energia, uma desvitalização, uma perda da capacidade de sentir prazer em atividades habitualmente agradáveis da vida, que são bem diferentes de uma tristeza que nós estamos acostumados a viver no dia a dia, né? E quais são as causas da depressão? Acredita-se que seja uma interação entre questões de natureza biológica e questões de natureza vivencial. Uma pessoa traz consigo alguma carga genética para o aparecimento da depressão, e isso, quando defrontado com situações estressoras da vida, como um luto, uma dificuldade conjugal, um problema financeiro, tem toda uma cascata de desencadeamento, tanto do ponto de vista psicológico quanto biológico, culminando nos sintomas da depressão. E quais são os principais sintomas? Como eu já falei, os sintomas cardinais envolvem a tristeza a maior parte do tempo, e particularmente o que a gente chama de anedonia, que é uma dificuldade de sentir prazer em atividades atualmente agradáveis, mas tem como sintomas acessórios e muito comuns e incômodos também sintomas vegetativos como dificuldade para dormir ou sono excessivo, dificuldade para se alimentar, o apetite excessivo, uma diminuição da psicomotricidade, uma diminuição da capacidade de ter um raciocínio claro, e um certo desapego à vida, o que acaba por culminar às vezes em pensamentos de morte. Desde 1962, o CVV, Centro de Valorização da Vida, presta serviços voluntários e gratuitos de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Então saiba que você não está sozinho. Quando necessário, ligue para 188, que funciona 24 horas por dia e não tem custo. Ou então procure um dos 110 postos de atendimento do CVV. No site cvv.org.br você encontra o endereço do posto de atendimento mais próximo de você. Além disso, no site você pode conversar por chat ou por e-mail. Lembrando que há 57 anos o CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal, que atua em 19 estados, mais o Distrito Federal. E a depressão pode gerar outras doenças? A depressão pode estar associada a outras doenças em comorbidade,
por exemplo, doenças do espectro ansioso, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, ou mesmo doenças associadas à dependência química. Não raramente acontece um aumento do consumo de álcool em pessoas deprimidas. E existe uma faixa etária para depressão? Existe uma faixa etária, normalmente pessoas mais jovens sendo acometidas por depressão na faixa aí da segunda, terceira década de vida, a gente fica mais atento à possibilidade de se tratar de uma depressão do espectro bipolar, que é um tipo específico de depressão, mas mais comumente a depressão unipolar recorrente, ela tem o início na segunda, terceira década de vida, um pouquinho mais tarde. E quais são os melhores tratamentos? Atualmente a gente lida com dois tipos em especial, os farmacológicos e não farmacológicos. Os farmacológicos envolvem medicamentos antidepressivos, eles têm inúmeras classes, com inúmeros medicamentos. Isso aí na hora da clínica, dependendo da gravidade ou da refratariedade da pessoa que está com depressão, isso é escolhido pelo psiquiatra. Alguns tipos mais potentes são reservados para quadros mais graves e mais de difícil controle. Particularmente associados à psicoterapia, que faz aumentar muito a eficácia desses medicamentos, especialmente a psicoterapia cognitivo-comportamental. Aumenta muito as chances do tratamento dar certo. E a depressão tem cura? A depressão tem controle, tende a ser uma doença crônica. Quem tem depressão, um episódio depressivo, tem muita chance de voltar a ter em algum outro momento da vida. Os tratamentos, eles são escalonados a partir da quantidade de vezes que uma pessoa tem um episódio depressivo, a depender 1, 2 ou 3 vezes, o prazo durante o qual se usa medicamento ou mesmo se faz a terapia vai sendo estabelecido a partir disso. Agora, é difícil dizer que uma pessoa ao longo do ciclo de toda uma vida nunca mais vai ter um episódio de depressão, né? A vida é perigosa. Você sabia que exercício físico ajuda no controle da depressão? Pois é, pesquisas apontam evidências de que caminhar, pedalar e malhar melhoram a qualidade de vida de quem sofre com a doença. Os esportes promovem a liberação de endorfina, o hormônio do prazer, e de outros neurotransmissores por trás da sensação de bem-estar. Mas para você que anda com dinheiro curto ou com tempo apertado, existem atividades do dia a dia que também afastam a depressão. Veja só, indícios apontam que o contato com a natureza aprimora o bem-estar mental. Então, uma volta no parque ou em uma praça pode te ajudar. Outros estudos mostram que fazer faxina melhora em até 23% o humor do dia. Alongar-se com frequência faz o oxigênio circular melhor pelo corpo e também traz alívio à mente. Outra atividade do dia a dia é cuidar de uma horta ou de plantas ornamentais, já que ocupa a cabeça e nos obriga a baixar e levantar. Então não fique parado, hein? Então, para finalizar, deixa um recado para essas pessoas que estão se descobrindo com depressão ou que estão em tratamento. Procurem um psiquiatra, um psicólogo, busquem se informar. Existe uma possibilidade da vida ser melhor. Obrigada, doutor. Preparados para as dicas de hoje? Vamos lá! Os filmes que abordam a depressão são O Babadook, Melancolia, As Faces de Ellen, Ela, As Vantagens de Ser Invisível e As Horas. Além disso, existe uma série disponível na Netflix chamada Os 13 Porquês, que também aborda o tema. Eu sei que vocês também estão esperando para saber quais são os famosos que sofrem ou sofreram com a doença. São eles: Padre Fábio de Mello, Paula Fernandes, Celton Mello, Jorge Pontual, Heloísa Perissé, Adriana Esteves e Whindersson Nunes. Você que está passando por este momento tão difícil, saiba que não está sozinho e que tudo tem uma solução. Procure ajuda e se cuide. No último programa, vamos conversar com a psicanalista Ariana Clark, que vai contar um pouco sobre a síndrome do esgotamento profissional. Te espero, hein? Até lá! Muito bem, né? Então, conferimos aí essa matéria importantíssima sobre a depressão, agradecendo aí a parceria do portal Amirte, né? Falando sobre Por Trás da Mente. E aí ficamos sabendo acerca da depressão. Nós já estamos com a presença aqui nos nossos estúdios da Vim TV,
do jornalista e professor Herbert Allen, né, que vai conversar conosco um pouco daqui a pouco sobre o esporte e sobre o que acontece no mundo esportivo. Já já nós vamos dar um bom dia para ele, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo. Você está conferindo o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Você está ouvindo. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, 8 horas 32 minutos agora, 8 horas 32 minutos, nós estamos recebendo aí então, né, o nosso grandíssimo companheiro, sobretudo, né, alguém a quem a gente já acompanha há bastante tempo no jornalismo esportivo, né? Chegamos depois e aí, é claro, a gente tem que reverenciar e a gente tem que dar aí o nosso agradecimento pela oportunidade de estar aqui conosco. Bom dia, Herbert Allen, muito obrigado pela sua presença aqui no Depois do Café. Bom dia, Nailan, bom dia, ouvintes aí da MTV, muito obrigado pela participação, pelo convite. Vou falar um pouquinho agora sobre o esporte aí. Exatamente, né? A gente é que agradece, Herbert. Pode ter certeza disso. Olha só, e a gente já começa, Herbert,
aproveitando a oportunidade, desejar aqui pronto restabelecimento do Mazola, né? O Mazola aproveitou. Mazola, o que aconteceu com o Mazola? Ué, moço, ele... Como é que ele escorregou, bateu a boca na pia, né? E falou, quebrou um dente, a fada do dente cobrou caro demais. Oh, meu Deus. E fez um precinho pra camarada pra ele. Pois é. Um desconto de 50%. Exatamente. Tá bom. Tá certo. Ô, Herbert, agora vamos falar então, né, da situação do Atlético. Ontem o time atleticano foi até a Colômbia, né? Colômbia venceu a equipe do La Equidad. E eu gostaria que você fizesse uma análise do que você achou, não só o fato, né, de ter vencido, mas o que isso significa realmente para a equipe do Atlético, Herbert? Então, eu penso que o Atlético, quando ele deixou o brasileiro agora, né, colocou o time misto para jogar o brasileiro, até o próprio treinador disse que já era guardado isso, né? Que mesmo que se perdesse, já era previsto dentro das contas deles lá, né? E aí eu acho que eles estão tentando, entre aspas, priorizar a Sul-Americana nesse momento, no sentido de conquistar um título internacional, que há muito tempo o Atlético não conquista, né? E a vitória de ontem, eu acho que assim, mesmo com 2-1 aqui no Independência, o Atlético também acho que tinha condições de vencer lá, como foi de fato aconteceu no placar de 3-1. Certo. O Atlético era superior ao time do La Equidad e aí agora chega na semifinal. Acho que um favorito também, já que o Colón não é um time de tradição, né? É um time de Santa Fé, né? da Argentina de Santa Fé. E acredito que o Atlético tem tudo para estar na final. Né? E pode dar uma final brasileira aí, né? Ô, Herbert, e eu acredito que o Atlético pode, né, mais uma vez, conquistar um título internacional. Então você concordou com a questão do sábado, por exemplo, o Rodrigo ter jogado com o time reserva, né? Então tem que ver o que ele pensou. Depois que ele falou que, quando aconteceu a derrota para o Bahia, ele falou que era previsto estar nas contas deles isso aí, eu acho que ele estava pensando assim, não, a gente tem condições de lá na frente a gente conseguir recuperar essa derrota, né? E eu acho que estava priorizando mesmo a Sul-Americana, né? Então, nesse sentido de agora faltam, né, poucos jogos, são 4 jogos para ser campeão da Sul-Americana. Então, e ganhando a Sul-Americana garante a vaga para a Libertadores ano que vem. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que ele está, né, acho que priorizando nesse momento, mas não deixando de lado tanto o brasileiro. Né? Mas nesse momento eu acho que ele priorizou a Sul-Americana. Agora, Herbert, uma outra colocação, né, que eu gostaria de tentar fazer com você. Você falou que dá para chegar até a final da Sul-Americana. De agora para frente, que já que ele vai enfrentar o time da Argentina, né, e pode pegar um brasileiro na final de repente, né, ou não, né? Como ficaria? Deixar o Campeonato Brasileiro de lado? O atleta na 6ª posição. E agora? Então, esse fator há um tempo pra cá, né, os treinadores estão sabendo que precisam ter um elenco, né, para disputar e para ser campeão, né? Eu acho que o Atlético, ele não vai deixar de lado o brasileiro mesmo, né? Ele sabe que tem chance, ele tá lutando, né, entre o título ali. Mas eu acho que nesse momento ele está priorizando um pouquinho mais a Sul-Americana, né? Como eu disse aqui, né? Porque eles estão sentindo que esse título pode conquistar esse título da Sul-Americana. Né? E a vaga, obviamente a vaga. Não que não vai deixar de lado o brasileiro, só que aí tem que ver o que eles vão pensar assim. Não é fácil colocar um time para jogar numa quarta-feira, né, uma decisão, depois jogar no domingo. Então tem esse fator de cansa mesmo. Hoje o preparo físico está sendo muito exigido no esporte de alto nível, principalmente nessas competições. Então um jogador jogar quarta e domingo não é igual antigamente, né? Então assim, exige muito do atleta, né? E aí tem que saber mesclar isso aí. E eu acho que ele está fazendo as contas que eles fizeram lá, a comissão técnica do Atlético, de deixar o time misto pro Bahia. Eu acho que já foi prevendo mesmo assim, se acontecer uma derrota, a gente tem condições de recuperar na frente e tal. Vamos pensar agora nesse momento na Sul-Americana, mas não deixando de lado o brasileiro. Eu acho que nos próximos jogos vão tentar colocar o time titular, mas eles vão pensar um pouco em querer conquistar esse título da Sul-Americana, né? Se até agora ele já optou em deixar um time misto e chegou na semifinal, eu acho que agora eles não vão largar esse
tá fácil de conquistar, assim, no sentido assim, de 4 jogos, né? Eu acho que eles não vão deixar isso escapar, não. Entendi. Bom, então tá aí, né? Agora o torcedor atleticano tem que acreditar e apoiar o seu time. Herbert, falando sobre o Cruzeiro, hoje nós tivemos a volta, ontem, né, no caso, a volta do treinamento do Dedé e do Léo, mas parece que esses dois jogadores ainda não jogam no final de semana. Então, como é que você analisa a volta dessa dupla de zaga? Então, vejo uma das melhores duplas, né, de zaga do Brasil, né? Apesar que de uns jogos para cá, assim, a defesa levando muito gol, mas eu acho que isso reflete a situação do time todo, né? Não só a zaga tá levando muito gol, mas não era só a zaga, né? O time em si. Vejo o Kaká e o Fabrício Bruno, né? Bons jogadores, podem ser futuramente, né, titulares na equipe futuramente, mas eu acho que Léo e Dedé, eles são os titulares absolutos. E acredito que nos 2 jogos que os dois entraram lá, o Kaká e o Fabrício, eles não comprometeram e podem, né? É a questão do elenco, né? Podem entrar e também ajudar a equipe da forma que Léo e Dedé jogam, né? Tá certo, né? Contra o Internacional, Herbert, dá para reverter o resultado? No futebol nada é impossível, né, Renan? Apesar que o Inter tá jogando futebol muito bem jogado, né? Um time assim, tá muito compacto, a gente observa isso. O Flamengo fez 2 gols ali, né? Contra o Inter, não foi fácil. Não vai ser fácil. O Flamengo hoje também lá, o Inter acho que vai jogar todas, é o jogo do ano, eu acho. Certo. Que eles não vão deixar escapar essa vaga da Libertadores aí. E o Cruzeiro também, hoje, contra o Flamengo, se o Inter perder, eles vão jogar tudo contra o Cruzeiro. Se ele ganhar, vamos dizer que fica mais ou menos a Copa do Brasil em segundo plano. Entendi. Né? Porque vai ter a Libertadores, tem o Brasileiro. Então, acho que os torcedores do Cruzeiro estão tentando, torcendo para que o Inter vença o Flamengo, para que fique com 3 competições, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que eles também não vão deixar o Copa do Brasil, né, de lado ali, mas não vai ser fácil pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que, né, eu fico pensando assim, o que o Rogério Ceni está pensando para fazer contra o Inter, porque jogar como jogou contra o Santos, apesar que o Santos tinha um jogador a menos, um time para frente e tal, mas tinha um jogador a menos, né? Um jogador a menos sofre no fator preparo físico, né? Contra o CSA, ele ia entrar quase com 5 ataques, com 5 jogadores ofensivos. Contra o Inter, se fizer isso, será se vai ser certo isso? Porque tem que, com times mais fortes, tem que ter um meio de campo mais marcador. Mas aí tem que ver o que ele vai querer. Se faz um gol também, né? Tem que pensar nesse contra-ataque. Se ele tenta fazer um gol com vários jogadores ofensivos, mas e o contra-ataque? Então, tem que pensar muito aí. Não é difícil, mas também não será fácil, não. Entendi. Bom, muito bem, né? Essa é a situação do Cruzeiro, essa foi a situação do Atlético. O América está fora da zona de rebaixamento ali. Vamos ver se até o final chega, né? Eu acho que o América ele vai começar a reagir, né? Eu acredito que o América tem condições de reagir nessa competição, né? Começou mal, mas eu acho que vai se acertando, né?